após a descoberta de um rombo financeiro bilionário. O Ministério das Relações Exteriores anunciou a indicação do ex-chanceler Luiz Alberto Figueiredo Machado como embaixador extraordinário para a mudança do clima. Ele terá como principal objetivo complementar a apresentação do Brasil em eventos internacionais e contribuir para a divulgação do engajamento brasileiro no combate à mudança do clima. A Bulgária anunciou que não vai conseguir cumprir a meta para implementar o euro a partir de janeiro do ano que vem. Segundo a imprensa local, o país não conseguiu aprovar as leis necessárias para adotar os requisitos e utilizar a moeda comum europeia. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Horas e 4 minutos, hora dobrada, como diria Rodrigo Bocardi. Boa tarde para você que está acompanhando. Olha, eu entro já e começo a arrumar o cabelo. Tem que avisar a gente para arrumar o cabelo antes. A hora que eu vou ver, eu tô na câmera com o cabelo todo bagunçado, parecendo loop. Estamos no ar com o nosso Arena CBN. Sextou, hein, gente? Chegamos. Estamos daquele jeitão, sexta-feira de carnaval. Põe música de carnaval aí, Daniel. Daniel não, Eduardo Rodrigues, que tá na mesa de som. Daniel tá no streaming. Aí, ó, chegamos no Ziriguidum. Tô pensando o quê, hein? Sexta-feira daquele jeitão, olha lá, ó, tem efeito na nossa live pra você que tá no YouTube, efeito bacana, solta de novo aí os confetes, as serpentinas. Hoje é dia de rasgar a fantasia, hein, gente? Ah, que nem diz um amigo meu, não quero nem saber quem jogou a água. É hoje, vambora, carnaval. Não me olhe dessa maneira assustada, porque eu e vossas senhorias vamos naquele bloco lá. Aquele bloco não lá... Não pode falar? Pode. É um bloco bacana. Você fala? Não, pode falar. Não, fala que a corda sempre... Não, é aquele bloco. O bloco é mole, mas é meu. É mole, mas é meu. É um bom bloco. Bom bloco. É um bloco famoso esse, lá em gente. Ribeirão, né? Muito bom, muito bom. Bom carnaval em Ribeirão? Nossa senhora. Boa tarde pra você, Carlão de Freitas. Boa, Eliel. Boa tarde a você, boa tarde ao Lupe, aos parceiraços aí, Heitorzinho, nosso Fábio Scheibe e toda a galera curtindo a Arena CBN. Tarde, Lupe. Tudo bem, Eliel? Boa tarde. O meu destaque hoje é especial a você. Ontem você deu esse palpite aqui, vamos ouvir. Olha que trairagem. Começa a gravar. Ah, o sarcófago tem que fechar. Tem que fechar o sarcófago. Fecha. Fechou rápido. Pode gravar. Vai. Nada. Absolutamente nada tira a vitória do Corinthians hoje dentro de Itaquera. Olha aí, bora, vamos ver. 3-0 pro time. Obrigado por relembrar. Boa tarde. Eu só queria dizer pra vocês o seguinte, gente. Eu preciso errar de vez em quando. Porque eu preciso mostrar que sou humano também. Eu preciso errar de vez em quando. E você, ouvinte, como que tá o seu carnaval aí, hein? Ô, Eduardo... Você falhou agora, Eduardo. Como que tá, ouvinte, o seu carnaval? Conta pra gente. Eu tô aqui, no Ziriguidum. Que boa. Boa tarde, Heitor Esveris. Tudo bem, Heitor? Fala, Eliel. Fala, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, ouvinte da CBN. Boa tarde. No clima já, né? Daqui a pouco é sextou de verdade. Se esse programa não é sério quando é dia normal, imagina no carnaval, hein? Vixe. Que isso, hein? Meteu um Zoro no peito, aquela camisetinha Olha, agarrada. Fábio Scheibe tá pronto pro crime. Presidente de escola de samba. Ah, daqui a pouco aparece aquela moça da mocidade lá, cheia de terço na mão. Que isso, hein, Fábio Scheibe? Boa tarde, meu cara.
Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, ouvintes CBN. No clima, não é, Eliel? Claro. Aqui já Trabalho final e relembrando os bons carnavais passados aí que ficaram na memória. Né? Mas foram tantos, hein? Foram tantos, verdade. Muito bom. Carnavais inesquecíveis. E você, ouvinte, vai fazer o quê? Aliás, você gosta de carnaval? Porque tem essa história que o brasileiro ama carnaval. Mas será que é verdade? Manda aí pra gente, se você gosta, o que você vai fazer de carnaval, ou se você não gosta também. Aliás, hoje a gente quer áudio, hein? Manda áudio pra todo mundo que tá acompanhando, que vamos colocar todo o áudio no ar, claro, de até 20 segundos. Não manda podcast não, que é só nós fazemos podcast, tá? Manda um áudio aí, nosso WhatsApp é o 19 991869070. 991869070. O casamento é hoje ou amanhã, Heitor? O casamento é hoje. Daqui a pouquinho. Tá com a barba feita, o rosto já. lisinho. É. Olha lá. E aí, você percebe, a gente trouxe esse detalhe na segunda-feira, foi quando ele fez o corte do cabelo. Hoje, já não tá mais tão baixo, ele já tá estilo Heitor Esmeriz. Agressivo para os olhos, né? Agressivo para os olhos. Hoje ele só dá aquele tapa na pomada, joga pro lado, terno e tchau. E vai ser feliz. Um abraço pro gaiteiro. E mais um companheiro que vai. Perdemos mais um guerreiro. Toca a marcha fúnebre aí. Carlão conhece esse companheiro. Opa. Ah, é? Quem que tá aí? Bernardo Medeiros. Eu não acredito. Verdade? Nossa. Bernardo, grande Bernardo. Aí a trilha pro Bernardo Medeiros aí, ó. A noite perdeu um guerreiro mesmo. A noite só tá pé, mas ultimamente a noite tá recuperando, viu? Tá buscando. A noite tá agindo como a morte aí. Tá trazendo um monte de volta. Esse negócio de casamento. É normal, gente. É aquela história de piscina gelada. Quem tá dentro fica convidando os outros pra entrar. É assim, né? Bom, 4h10. Quem tá no comando técnico hoje, Antônio Lupi? Quem tá no comando técnico hoje é o glorioso e alvissareiro Bolacha. Eduardo Rodrigues. É que eu nunca lembro o nome dele. Tá. E o streaming, Carlão de Freitas? Streaming, sempre ele, o rei da salada de fruta, Daniel França. Não, o rei da salada de fruta é o Lupe aí. Também. Nós tivemos uma quebra de rotina com salada de fruta aqui. O Lupe comeu 3 potes. Foi o líder. Aliás, foi o líder. Falei pra ele Lupe e Daniel França vão pra final. Mamão é perigoso. Mamão é ligação direta, cara. Muito. Daqui a pouco com leite condensado ou sem leite condensado? Sem leite condensado. Sem, pô. Todo mundo fininho. Leite condensado a gente só usa no estilo da Anitta, né? É bom pra pudim, é gostoso. Já comeu leite condensado? Já, bastante. Bastante. Então tá bom. Que isso, gente? Louco. Que isso? Rolou. Gente do céu, Que sextou, isso, Bolacha? Descambou de vez. Caraca. Ô, Fábio Scheibe, começa o programa aí. Louco. Fala, Eliel. Que jogão ontem, Eliel. Corinthians e Palmeiras fizeram um grande clássico na Arena do Corinthians. No começo prejudicado pela chuva, né? Mas o campo, a drenagem de Itaquera, tem que ressaltar, foi muito boa. O campo não teve poças, né? Não teve nada prejudicando o bom andamento do jogo. O Corinthians parecia que marcou o gol no começo, parecia que ia dominar o jogo. Mas o Everton, numa noite muito feliz também, jogou muito bem. Calando sua boca, hein, Eliel? Com todo respeito, o Everton. Não, o Everton ontem fez uma boa partida. Mas era para começar o programa, viu, Fábio? Era só para falar, o Arena tá no ar. Então o Arena está no ar. Daqui a pouco voltamos com todos os detalhes do clássico paulistano. Arena CBN. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. A dependência química é uma doença que precisa ser tratada. Todos os dias, milhares de pessoas sofrem com o vício. Procure ajuda. Fique longe das drogas. Viver bem é viver com saúde. 20 de fevereiro, Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo. Uma iniciativa CBN Campinas.
O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. 4h13 de volta com a Arena CBN. Mandar um alô para quem tá participando com a gente. Tarde, primeiro, futebol. Quem foi que falou mal do Everton mesmo? O ouvinte mandando aqui, quer um gelo para passar na língua? Queimei. O outro ouvinte aqui, ó. Tenho R$30 para dividir para minhas 2 filhas. Que horas são? Ah, essa é fácil. 15 para as 2. Eu ia falar 2h15. Também pode ser. Se encaixa. Muito bom. Boa tarde. O ouvinte só mandou isso. Boa tarde. Boa tarde. Boa Obrigado. tarde. Boa tarde, equipes. Depois da goleada em pleno Brincão e a diretoria manteve o professor Pardal, o que temos de fazer nós bugrinos é apoiar e conseguir os 2 pontos. Meu Deus do céu, o Bolacha está descontrolado hoje, hein? O outro ouvinte aqui mandou um áudio, nós vamos pôr áudio já. Ó, o Ricardo de Indaiatuba traz uma informação em relação a Santos Dumont, antes do pedágio de Indaiatuba, acidente, hein? Envolvendo 2 caminhões. Você que está nesse trânsito aí, nesse trecho, tome cuidado, porque o trânsito está um pouco complicado ali. Então, para você que precisa passar pela Santos Dumont, tome cuidado, tá? Boa tarde a todos. O João Galberto lá de Jundiaí. E tem ouvinte falando com a gente em áudio, Eduardo Rodrigues. Põe no ar, vamos ver. Boa tarde, bancada. Eu não gosto do carnaval. Nunca gostei. Mas respeito quem gosta. Sim. Se eu pudesse, eu ia para um hotel fazenda, acordar de manhã, tomar um cafezinho com pão de queijo, ver os passarinhos cantando. Boa. Mas, para mim, se não existisse o carnaval, não ia fazer falta. Jonas Silva. E bom carnaval para quem gosta. É isso aí, Jonas. Silva não gosta, mas desejou um bom carnaval. Dele, né? Um hotelzinho fazenda. É bom, mas pão de queijo é bom, hein? Tranquilinho, quietinho, sem o cooler, né? Sem o cooler do lado. Sabe o que eu fiquei pensando, Carlão? Na salada de fruta, o Luke mandou 3, imagina no pão de queijo. Nossa, pão de queijo eu destruo. Pão de queijo, assim, na maioria dos cafés da manhã em hotéis, tem aquele pãozinho de queijo. Nossa. Ixi, é Você 30 só sai pra a hora cima. que acaba, né? E se acaba, eu peço mais. Fala, moça, o pão de queijo, acabou? Delícia. Ela fala, estamos fazendo mais. Foi, vou esperar. Uma boa receita do Jonas, né? Jonas Pão de queijo é bom. Silva. Vamos com mais um ouvinte. Vamos lá. Boa tarde, galera. Tô gostando muito do novo formato do programa. Parabéns pra vocês. Obrigado. O cara que não gosta de carnaval, que fala que não gosta de carnaval, é um cara igual eu. A mulher não deixa ir, cara. Odeia carnaval, odeia. Não vai porque a mulher não deixa ir. Mas você não ia? Eu sempre gostei de carnaval. Quando eu era solteiro, eu não tinha dinheiro pra ir. Hoje eu tenho dinheiro, a mulher não deixa. Ferrou. Fica aqui vendo pra TV, mas tá bom. Tá bom, vamos trabalhar no carnaval e vender uns ovinhos aí. Opa! Pra galera comer. Rapaz, já estão pagando a mais pra galinha, porque 30 ovos antes era R$10, né? Agora o negócio tá Agora bravo. aumentou. E a galinha tá recebendo a mais? Você saber isso, hein? Muito legal. Bom, vamos, 991869070, a gente quer áudio hoje pra pôr no ar aqui. Você gostou do jogo então ontem, ô Fábio Scheib? O seu Palmeiras não perdeu, hein? Achei um jogão, né, Liel? Que bela partida, cheio de alternativas, né? Como eu falei anteriormente, o Corinthians começou bem melhor, marcou um gol, parecia que ia se impor no jogo, conseguir essa vitória, mas o Everton jogou muito bem e o Palmeiras mostrando que é um time cascudo mesmo, né? Nos momentos mais difíceis, acaba achando, entre aspas, um gol ali, né? Uma bela jogada do Veiga com o Rony. O Palmeiras mostrando que tem força psicológica também. E no segundo tempo parecia que ia virar, e que virou, né? Parecia que ia dominar o jogo, mas daí eu que respeito tanto o Abel Ferreira, achei que ele errou ontem ao tirar o garoto Hendrick, que estava dando muito trabalho para a zaga do Corinthians. Acabou colocando o Breno Lopes, mas o Hendrick não foi aquele mesmo fervor, não causou tanto impacto na zaga do Corinthians, estava tão preocupada com o garoto. Daí com a pressão da torcida, o Corinthians acabou empatando e foi um placar justo, né? Você acha que foi justo, Carlão?
Foi justo, Eliel, foi justo. O Corinthians começou melhor, o Palmeiras com aquele espírito de decisão. Como é difícil ganhar do Palmeiras, né? O Palmeiras, ele mantém uma tranquilidade nas adversidades. E ontem um clima complicado para o Palmeiras no início do jogo, porque a arena maluca, né? O bando de loucos realmente estava... eles estavam loucos. E o Palmeiras esfriou. E no momento em que o Corinthians até se aproximava do segundo gol, naquela falha do Murilo, né, que ele cabeceia, o Everton tira, o Palmeiras foi lá no ataque seguinte, empatou o jogo, depois veio a virada e o Corinthians teve força. O Palmeiras já é isso daí, não tem muita surpresa, é um time muito competitivo, um time que joga bem essas partidas pesadas. Agora, me chamou a atenção o Corinthians, jogando num nível legal, um nível importante com o Palmeiras, e mostra que pode ser um adversário do Palmeiras numa eventual final. Em campeonatos, em torneios com mata-mata, o Palmeiras pode ser derrotado. O Campeonato Brasileiro eu acho difícil, mas em mata-mata o Corinthians, com esta postura de ontem, jogando bem, sem medo do adversário, eu vejo o Corinthians com possibilidades de derrotar o Palmeiras numa eventual final de Paulistão. Mas uma coisa é verdade, né, Heitor? É um baita jogo, né, cara? Palmeiras e Corinthians entregaram um jogo legal depois de alguns clássicos modorrentos que tivemos. Esse 2-2 de ontem mostra movimento entre os dois times, né? Acho que foi um clássico à altura dessa rivalidade, né? Ontem a gente teve um belo jogo mesmo em Itaquera. O Palmeiras foi aquilo que a gente conhecia, como já foi colocado aqui pelo Carlão, pelo Fábio também, um time muito cascudo, né? Com uma força mental absurda e muito bem treinado, né? Você vê o primeiro gol, é gol de quem se conhece, né? O Rony sabia que aquela bola do Veiga ia exatamente naquele lugar lá. E me chamou a atenção também o Corinthians. Eu acho que a gente vê ali sinais de um início de trabalho do Fernando Lázaro, de um time que pode evoluir, mas que carece ainda de reposições, né? Mas eu concordo que o Corinthians tem aí uma boa perspectiva para a sequência da temporada. O Cássio, depois do jogo, acho que alertou, falou que vai ser o Brasileirão mais difícil dos últimos 15 anos, que precisa reforçar, mas você tem uma perspectiva positiva, ao meu ver, aí para o Corinthians. Mas eu queria dizer que pra mim foi pênalti do Fábio Santos, viu? Pra mim foi mão na bola e ali tava 2-1, poderia ser 3-1 e acabaria com o jogo. Vou falar um negócio pra vocês, né? O Cássio falou um negócio aí, Lupe, vai ser o Brasileirão mais difícil da história. Se o Corinthians, que tem um baita time, tá preocupado com o Brasileirão, imagina o Santos. Que ontem se salvou ali, né? Nossa. Cara, mas assim, o Santos não merecia o empate ontem. Eu assisti o jogo. Eu assisti antes do clássico. Tem muito ranço do Santos, cara. Não, eu tô falando que o Santos merecia a vitória. O Santos merecia a vitória. Entendi. Pelo que entregou, principalmente no segundo tempo. O que você falou deu a entender quem buscou o empate. O Santos. Não, sim. Deu a entender que o Santo André merecia a vitória. Não, o Santos merecia a vitória ontem, porque o Santos teve um volume de jogo no segundo tempo impressionante. O Lucas Lima, cara, quem diria? Jogou bem, né? Até foi o grande questionamento do pessoal que estava na transmissão. Será que ele pediu pra sair? Porque ele tava bem no jogo, meteu uma bola no travessão. A torcida pegou no pé do Odair. Pegou no pé, sim. E o Santos com volume de jogo, atacando. De repente vai lá o Santo André e faz 1-0. Tava fazendo o que o Santos? Atacando. Aí de repente vai lá, Santo André faz 1-0 com o Pablo. Pablo passou aqui, formado no Guarani. E aí o Santos sente... Qual é a música, Pablo? Não é esse não. Não é esse não. Bolacha hoje, hein? Ei, Bolacha, hoje você já tá no clima, hein? Dedinho ansioso do Bolacha. Segura o Bolacha no FDS, que é o final de semana. Tá. Então, assim, o Santos não merecia perder ontem, pelo volume de jogos. Sentiu o gol, o Santo André foi pra cima, só que aí Speed Mendonça, quem diria, salvou o Peixão. Inclusive, teve até um gol que foi anulado por uns detalhes. O gol anulado de VAR, gol de VAR, que foi anulado, mas ontem o Santos mostrou um futebol diferente do que vinha apresentando. Só que a final do Campeonato Paulista, ontem nós já tivemos uma prévia. Corinthians e Palmeiras. Eu acho que o São Paulo vai chegar. São Paulo está montando uma equipe que pode brigar, né? Nesse formato com o mata-mata, né, terminando esta fase, algumas equipes como São Paulo e Corinthians têm possibilidade de encarar o Palmeiras. Agora o Brasileirão eu já não vejo com tanto otimismo assim, por quê? Brasileiro você precisa do elenco, embora ontem o Palmeiras tenha mostrado alguma dificuldade com relação ao elenco, né? Quando entrou o Atuesta, quando entrou o Breno Lopes, o time caiu. Então, mas a Leila próprio Jailson também, né? O próprio Jailson, e a Leila disse que vai reforçar e é necessário reforçar. Mas pontos corridos, brigar com o Palmeiras, com o Flamengo,
Talvez o Atlético Mineiro fica muito difícil. Mas eu acho que o São Paulo vai chegar forte aí no Paulistão, viu, Heitor? Paulistão tem chance. Tem chance. O São Paulo lidera várias estatísticas, inclusive também a de jogadores, do maior número de jogadores no departamento médico, e ainda assim vem fazendo uma boa campanha. Então, assim, o trabalho do Rogério Ceni é que, obviamente, pelo personagem que o Rogério Ceni né, ele gera pontos de vistas diferentes, né? Mas o trabalho dele, diante da realidade do São Paulo, é bom, ao meu ver. O Rogério, ele gera essa opinião um pouco conflitante, né? A gente fica meio que tentando entender ali, às vezes, o que tá bom e o que tá ruim. Mas esse Pedrinho do São Paulo é bom jogador, hein? É bom. É bom. Você já foi na casa do Pedrinho, Lu? Já fui. Já, né? Já fui. E, aliás, já acordaram o Pedrinho também ou não? Não, ainda não. Ainda não. Ele tá em sono profundo. Eu só queria destacar que, assim, e diferente dos anos anteriores no Campeonato Paulista, hoje eu vejo apenas um time que não é do interior, né, ali da região do ABC, que pode aí chegar um pouquinho mais longe. Portuguesa. Que é a equipe do São Bernardo. Não fala São Bernardo, tá proibido falar São Bernardo aqui. Que é a equipe do Bernô. Deus me livre. Mas assim, a gente tem que, quando a gente erra, a gente tem que falar. Falamos que ia ser 3-0 pro Guarani. Eu falei no caso, errei feio, perdão, errei. Enfim, São Bernardo tá ajeitado. São Bernardo é não pode falar mais Red Bull, né? É o Bragantino dos últimos anos. Não tem nenhuma norma pra não falar Red Bull, não tem isso. Claro que pode falar, fica tranquilo. O nome do time é Red Bull Bragantino. Você não fala Allianz Parque? Falo. Ontem você falou o estádio do Corinthians. Como que é o nome do estádio do Corinthians? Neoquímica Arena. Não tem problema, é o nome do time. Mas fazendo uma previsão pro futuro aí, nas quartas de final e semifinal, ô Lupi, São Bernardo provavelmente vai encarar o Palmeiras, né? E no grupo do Santos, como o Santos tá fora. É verdade, Fábio. Dá pra como fazer o Santos tá fora, o Santos vai classificar aqui, Bragantino e Botafogo, ou Bragantino e Botafogo chegariam às semifinais, né? Porque para encarar o Palmeiras, justamente, como tá agora, o São Paulo e o Corinthians se encaram na semifinal. Você foi bem demais. Olha, o Botafogo tá bem também. Botafogo e Bragantino, um cruzamento do grupo A. O duelo BB. Grupo B, São Paulo e Água Santa. Corinthians e São Bento, Palmeiras e São Bernardo. Aí fica complicado. Né? O Corinthians tem... Você esquece, tá? O Corinthians enfrentaria o São Bento, né? Tá. Dá pra passar tranquilo. Claro. O pessoal no chat aqui tá uma confusão danada. O pessoal falando que vai pegar a fantasia de Aquaman porque o carnaval vai ser debaixo d'água. Vai mesmo. Você já viu a previsão do tempo? Vai chover. Vai chover todos os dias. Principalmente na região do litoral de São Paulo. Então não dá pra ir pra praia. Complicado, hein? Mas eu tô achando que ele tá torcendo pra chover porque a história é outra. Viu, Nada, ele tá solto. Então, vai fazer par com o Enzo Urliani esse fim de semana. O Enzo é o nosso Natanzinho. Já viu? Nossa, parece muito, né? Tem cabaré essa noite. Como que é, cara? Tem cabaré essa noite. Não, onde? Meu Deus do céu. Ai, 4 horas e 26 minutos, terminou a prova do líder, viu, Carlão? César ganhou. A Aline ficou na segunda colocação. A Aline ficou na segunda colocação. Terminou. Você tava preocupado, Lupe, assistindo lá no Premiere, agora você não precisa mais, viu? Pay-per-view. Cara, judiado. Cara, a última vez que eu assisti Big Brother tinha o de César, tá nessa daí ou não? Nossa, mãe. O Domini. Cowboy, a Cida, tá ou não? A Cida saiu. Saiu? Saiu. Bom, eu queria só trazer um negócio aqui para discussão que eu vi e achei super legal. Tá na moda agora, né? Em Campinas está sendo votado um projeto aí para ter câmera no uniforme dos GCMs. Já tem na polícia. E os árbitros ingleses vão usar câmeras também nos uniformes. Olha isso. Você sabe o que eu vejo, gente? Cada vez mais estão se fechando o circo para arbitragem. Cada vez mais. Mas não seria muita parafernália, Léo? Então, o cara daqui a pouco não vai correr mais. A espuma, eles usam aqui o vibrador vibra, no braço. Né? Eles usam o vibra aqui, é um microfoninho. Você imagina com câmera, então vai ser um ciborgue, então, os árbitros. E essa preocupação ela é válida porque ainda tem a espuma. Aqui, que carrega aquele spray de espuma lá, e daqui a pouco é verdade. Tá louco. O assistente daqui uns dias não vai existir mais, porque a FIFA testou aquele automático, né? Impedimento. Traça as linhas do impedimento. Mas vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros agora. Qual a função do Bandeira hoje? Impedimento, com o VAR praticamente... Exato. Nenhuma. Porque se ele dá impedimento e o gol não saiu, aí beleza, o árbitro vai lá, bola, vida que segue. Agora ele dá impedimento e saiu o gol, o VAR vai checar.
É uma tendência, viu, Lupe? Tá uma tendência. Em breve vai entrar em extinção. Vocês lembram aquela época que a Federação Paulista colocou 2 árbitros? Sim. Metade, 2001. Mas, na maior parte dos esportes coletivos, o futebol é o único esporte que tem um árbitro só. E pelo tamanho Foi 2001 também. O basquete são 3, não são 3? São 3. O vôlei são 2, um o principal e o de rede. Não, são mais. Tem o que fica... Tem o de linha. São de linha, 2 né? no fundo. Tem fundo, os de linha, o principal verdade. e mais os mesários. O tênis tem o árbitro principal, mas tem os de linha que ficam lá gritando "Fou!", entendeu? Tem isso. O futebol só tem um árbitro. Não seria a hora, então, de tirar 2 bandeiras e colocar outro árbitro? Não sei. É algo a se pensar. Em 2001, os erros diminuíram com os 2 árbitros. Terminava empatado, era pênalti, não é? Pênalti, isso. Nossa senhora, inventaram, hein? E no começo, olha só a bagunça. Os caras estão fazendo tanta tecnologia para arbitragem e tudo mais, e os árbitros continuam não sendo profissionais também, né? Tem isso. Tem problema também, não, né? na Inglaterra eu acho que é. Na Premier League eu acho que é, não é não? É, Premier League sim. E eles aí vão trabalhar com câmera. O negócio, mas eu acho que estão fechando o cerco para os árbitros também. Você não acha não, Heitor? É muito disso, porque eu acho que fica cada vez mais complicado, assim, você tira, talvez, colocando essas parafernálias todas, porque é quase uma fantasia de carnaval aí, né, diante de tantos acessórios que o Carlão falou, isso acho que acaba tirando um pouco da confiança do árbitro. É claro que tem toda a questão da preparação, da profissionalização, que aqui no Brasil ainda carece, mas o árbitro perde confiança também, sentindo que está sendo vigiado por todos os lados, né? É verdade. Por que você concordou, Fábio Scheibe? Explica pra gente. É porque realmente é isso, o cara fica mais tímido para tomar decisões, né? Ainda mais com tantas câmeras, tantas. É só ver o Lupe mesmo como ele tá tímido aqui no Arena com essa câmera aí. Todo mundo fica um pouco mais tímido. Você fica tímido, Heitor? A câmera sempre tira um pouco da nossa espontaneidade, não tira? Ixi, então tem alguma coisa errada comigo. O que eu não ligo, não. Eu acho legal. É porque o Heitor, a gente precisa explorar um pouco mais a beleza do Heitor. Ele fica muito pequenininho. Mas aí nós perdemos a audiência. Ele é um galã. Você acha? Bonito. Põe a música aí, ô. Ah lá, só dá pra ver a testa dele. Levanta a cabeça aí, Heitor. Não é essa não. É aquela outra. Não é. Não, é. A música é outra, o Eduardo. Põe a outra música, aquela do Titanic lá. Parece que o Heitor tá sentado no chão, não parece? Parece. Então dá essa sensação pro ouvinte, né? Pro ouvinte não, pro internauta, no caso. Internauta que está acompanhando através do nosso canal no YouTube. CBN Campinas. Tem muita gente, ó. O ouvinte aqui tá falando, ó. Emerson Santana, boa tarde também. Era essa música aí, ó. Boa tarde, galera do esporte. O Marco de Felice. Nome diferentão esse, hein? Marco de Felice. Mas você é a favor da câmera no árbitro, Carol? Eu acho muita parafernália, Léo. O árbitro ficaria mais preocupado com as aparelhagens do que propriamente em exercer o seu trabalho. Hoje já tá complicado, né? É o sprayzinho, é o vibra, é o microfone, é muita coisa, sabe? Pra se preocupar. E no jogo do Corinthians ontem deu aquele problema no VAR também. Então é muita tecnologia, claro que vem para ajudar, mas acho que sobrecarregaria muito o árbitro. No Brasil não tem uma tecnologia que eu considero uma tecnologia vital, que é o chip na bola, a hora que ela passa. Sim. Até esses dias estava em dúvida, eu não lembro qual jogo foi, se a bola entrou ou não entrou. Essa é a coisa mais São Paulo e Bragantino, né, esses dias também aqui. São Paulo e Bragantino teve São aqui Paulo em e Bragança, Bragantino teve essa dúvida. Então, assim, essa é a tecnologia mais tranquila que tem, que penso eu, né, a ser implantada. Não tem interpretação, entrou ou não entrou? Entrou, porque tem o sensor lá. E aí a gente, enfim, né, mas tem algumas coisas que são legais. Essa da espuma de marcação. Essa é boa. A questão do árbitro receber, né? O VAR não é ruim. Eu acho que se o VAR ele tivesse uma agilidade, né? Se ele não gerasse tanta bagunça por parte de todos os envolvidos, não só os árbitros do VAR, mas o árbitro de campo, os jogadores eles não deixam o árbitro trabalhar. Acho que se tivesse uma disciplina no futebol brasileiro com relação ao VAR, o VAR não causaria tanta polêmica como ele causa. O ouvinte mandou aqui no nosso YouTube, ó, que besteira essa de árbitros não são profissionais. O cara ontem, incompetente como os demais, ganhou mais de 4 mil reais para fazer um jogo. Apita 2 jogos por semana, 8 no mês, mais de 32 mil.
no mês e ainda é amador. Na verdade, todo árbitro, quando você entra lá, um é bancário, o outro é professor de educação física e tal. Mas na verdade a profissão deles é árbitro, né, gente? Então, mas é uma coisa que não dá pra entender. Se você pega um cara que é bancário, por exemplo, o cara precisa trabalhar para ganhar o dinheiro dele. É claro que ele vai receber o cachê pela arbitragem, que não é profissional. Só que aí o cara tá com um monte de problema no trabalho, o cara tá precisando bater meta, o cara é um funcionário. Aí ele tá, o chefe dele pressiona na segunda, pressiona na terça, ele tem que sair mais cedo pra apitar um jogo na quarta. Como é que tá a cabeça desse cara? Não, e se o cara... Eu queria saber como esses caras conseguem trabalhar, porque deve ser a melhor empresa do mundo. Porque o cara, ele vai fazer um jogo no domingo, ele tem que viajar pra ir fazer o jogo, aí na volta também Qual viajar. empresa aceita isso? Aí o jogo é na quarta-feira, ele vai na terça, dorme lá na cidade, porque... Tô falando de Campeonato Brasileiro, gente. Sim. O cara vai na terça, o jogo é na quarta, ele volta só na quinta. O emprego do árbitro de futebol no Brasil, que faz o Brasileirão, é ser árbitro de futebol. Só não vê quem não quer. Se o cara depois quiser processar a CBF para ter os direitos ali trabalhistas, ele tem direito. Porque é isso que eu falei. Aí o cara que vai apitar um jogo no domingo, ele vai no sábado, faz o jogo no domingo e volta na segunda-feira. Aí ele já tem jogo na quinta. Ele viaja na quarta, joga na quinta e volta na sexta. Não, se você pegar esses árbitros de ponta, pega um Rafael Klaus. Se ele trabalhar num emprego normal, não tem como. Quantos dias por semana ele dá expediente? Não tem jeito. É verdade. Não tem jeito. Eu acho que tá muito explícita essa questão. O árbitro de futebol no Brasil, ele é profissional, mas não é profissionalizado. Não é algo instituído ali. Porque não, o árbitro de Série A, ele é um profissional. Não tem como Fora falar. a preparação, né, Léo? Que ultimamente eles têm feito preparação em CT e tal. Surgiu um erro lá num jogo da Série A, a CBF para todo mundo, leva lá pra Granja Comari e faz o teste ali com todo mundo. né? Água de Lindóia também. Janiru, né, também. Vamos pro Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para manter a apreensão de armas e a suspensão do porte da deputada Carla Zambelli. Os ministros julgaram um recurso da defesa da parlamentar do PL contra a ordem de Gilmar Mendes. A análise em plenário virtual ocorre até o fim da noite. Em outubro do ano passado, na véspera do segundo turno das eleições, Carla Zambelli perseguiu e apontou uma arma contra um homem negro num bairro nobre de São Paulo. Ela foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República por porte ilegal de arma e constrangimento legal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a conversa de ontem com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e com a ministra Simone Tebet, do Planejamento, serviu para alinhar a política fiscal com a política monetária. Recentemente, o chefe da autoridade monetária foi alvo de críticas do presidente Lula por causa da manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Os 5 ex-policiais acusados de espancar um homem negro em Memphis, nos Estados Unidos, se declararam inocentes. A vítima, Taya Nichols, que morreu dias depois de sofrer a agressão, o homem foi abordado pelos agentes enquanto dirigia. Vídeos gravados pelas câmeras dos uniformes dos policiais, também são negros, mostram o momento das agressões. Todos foram soltos após o pagamento de fiança. Uma homenagem à cantora baiana Gal Costa abriu o segundo dia de carnaval em Salvador. Neste momento, os foliões acompanham a apresentação de Pircico no circuito Barra Ondina. A capital baiana também terá hoje os trios de Bel Marques, Cláudia Leite e Daniela Mercury. Horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h37. Vamos saber como está o trânsito, principalmente nas rodovias, né? Muita gente já se preparando para emendar o fim de semana de carnaval. Tem a situação que recebemos há pouco aí desse problema na Santos Dumont.
Enfim, deixa eu parar de atrapalhar o serviço do Mário Quintino e ele traz as informações do trânsito. Boa tarde, Mário. Oi, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, inclusive agradecendo aí a participação dos nossos ouvintes. Eu trago a atualização da rodovia Santos Dumont. Foi um acidente entre uma carreta e um caminhão. Apesar do acidente, uma pessoa teve apenas ferimentos leves e, nesse momento, ainda há uma lentidão ali proximidades da praça de pedágio, só que a situação começa a se normalizar. De qualquer modo, atenção, quem sai de Campinas vai em direção de Indaiatuba, altura do quilômetro 61 da rodovia Santos Dumont. Para quem vem em direção de Campinas, apesar do trânsito intenso, por enquanto não tem ponto de parada e em direção da capital, a rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho. Pela Anhanguera segue com lentidão já na altura de Jundiaí. Aí mais à frente, já no acesso para São Paulo, aí tem lentidão nas duas rodovias. Nosso ouvinte precisa de um pouquinho de paciência. Eliel. Mário, para quem está deixando Campinas, então, no sentido capital, Bandeirantes, melhor opção nesse momento? Nesse momento, sim, Eliel. A gente vai seguir acompanhando, trazendo atualização, mas ao menos por enquanto a Bandeirantes é o melhor caminho. Pela Anhanguera, a lentidão acontece lá na altura de Jundiaí, um trecho que costuma ter lentidão já na altura lá do quilômetro 61. Quintino hoje vai ser muito acionado, até porque o campineiro já está pensando no fim de semana, daqui a pouco ele volta dentro do ponto final, tem trânsito, tem mais estradas, enfim, 4h38. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Cuidar da sua saúde nos inspira. Pronto atendimento otorrinolaringologia do Hospital PUC Campinas. O lugar certo para você receber os melhores cuidados para a sua garganta, ouvido e nariz. Uma equipe de médicos especialistas pronta para tratar com precisão os sentidos essenciais das pessoas. Atendemos todos os dias, das 8 às 17 horas. Hospital PUC Campinas. Diretora técnica doutora Rita Ishida, CRM 67349. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês! Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Hora do Vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Hora do Vôlei, Antônio Lupe. Daqui a pouquinho tem jogo com transmissão da CBN e jogo com expectativa de casa cheia, porque o jogo é bom, hein? É um jogaço, Eliel. O Vôlei Campinas encara o Cruzeiro daqui a pouquinho, às 6h30 da noite, no ginásio do Taquaral. Se você animou e quer acompanhar a partida, não tem jeito, porque os ingressos já estão esgotados. Hoje tem Ziriguidu nas quadras. Carlos Cabela, daqui a pouco, transmite a partida entre Vôlei Campinas contra a equipe do Cruzeiro. Obrigado, Lupe. 4h41. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos.
superar. Escolha Unicred. Arena CBN. Eu tô aqui, no Ziriguidum. Opa! Tá no Ziriguidum, tá na CBN, hein? Aí hoje a bola vai pegar no ouvido do cara. Ih, pegou no escutador de piada! Carlos Cabelo é um fenômeno. Fenômeno. Grande Carlos Cabela, nosso narrador aqui da CBN Campinas. De volta com a Arena, pessoal. Tem ouvinte mandando áudio pra gente? Se tem, põe no ar. Boa tarde, amigos do Arena. Ó, mais um vozeirão. É JP de Moraes, da Ô, Padre JP. Cheta. Parabéns pelo programa aí, sempre que eu posso eu tô escutando aqui. O radinho no meu carro é uma porcaria. Eu não posso ficar usando muita internet, senão não chega no final do mês, né? Sempre que eu posso, eu tô na escuta aí. Tá, o carnaval eu vou pra Caconde, um dos melhores carnavais do interior de São Paulo. E vou me acabar. Vou me acabar brincando com meus filhos na piscina, vou me acabar brincando com meus filhos no parquinho. Isso. Confete, acho que só vou ver se eu levar eles na matinê. Boa. Aliás, um beijão pra Joana, um beijão pro Bento. E um beijão pra minha esposa Maristela, que senão não tem janta hoje à noite. Não, mas não pode fazer isso. Eu, sexta-feira de carnaval, não vai mandar. Não. Tem que mandar beijo pra mulher ir pro fogão. Não, ele tem que garantir a janta. Pega uma pizza, um Mas lanche. ou ele vai pro fogão e faz uma jantinha vai viajar, bacana, ou então pega alguma coisinha. Exato, pô, não. Tem que mandar um beijo sim por obrigação, mas Sim, também tem que sim. bancar uma pizza. Tira esse escorpião do bolso. Ó, tem ouvinte agora que quer falar sobre um comentário que o Fábio Scheibe fez ontem aqui no Arena CBN, ó. A casa vai cair. Vamos ver. Boa tarde, amigos. Pô, ontem falou aí que o Everton é um goleiro mediano. Pô, você está de brincadeira, hein, meu irmão? Vou falar que o Everton é um goleiro mediano, vai ter que acompanhar mais um pouco de futebol. É o José aqui do Uber, viu? Valeu, um abraço. Bom feriado pra nós. Olha, mas tá numa vontade, gente. Já emendou o ritmo de sexta, hein? Tá bravo. Hein? Esse. Ó, mas ontem o Carlão disse aqui: o Everton é um bom goleiro, mas não tá na prateleira de Marcos, do de Cássio, Dida, por exemplo. do Cássio. E eu falei isso também. O Fábio Scheibe já deu no meio, já falou que acha ele um goleiro mediano pra baixo. Não faz nenhum milagre. O ouvinte pegou, viu, Fábio? Você viu só, Eliel, como são as coisas? Não, mas o Everton fez uma boa partida ontem, o Cássio realmente também foi muito bem, mas o Everton tá crescendo a cada jogo. E essa experiência na seleção brasileira também acho que deu mais cancha pra ele, né? Vou ser sincero com você, Fábio, a única coisa que eu acho ruim do Everton é que ele precisa parar de fazer culto quando o time ganha título. Quer agradecer a divindade que ele acredita, beleza, faz isso. Agora o time ganha, ele vai lá e faz um culto. Porque até aqui Deus nos ajudou, nos capacitou. Não tenho nada contra a religião dele, de ninguém, aliás. Mas o repórter perguntou, Everton, como que esse título significa? Significa porque Deus capacitou os homens. Às vezes o torcedor, ele quer dizer, então, que Deus jogou contra o time que perdeu? Às vezes o torcedor quer ouvir, né? Quer ouvir a opinião. Como jogou, Exato. porque ganhou e tal. Eliel, eu gosto. O Everton é um baita de um goleiro, é um bom goleiro. Agora, se você pegar, vamos supor, um palmeirense fanático, falar, enumere aí 3 goleiros da história do Palmeiras. Ele não vai falar o Everton. Não, vai falar o Ronaldo. Vai falar o Marcos. Marcos. Vai falar Leão. Deola. Oberdan Catani. Deola não? Não, Deola não. Veloso. Acho que o Bruno tá na lista. O Sérgio. O Sérgio, ele participou de uma era vencedora, mas também era um goleiro meio questionável, né? Diego Cavalieri. O Diego, ele foi bem, mas não no Palmeiras. É cria do Palmeiras, mas não foi um bem. belo goleiro, Diego, viu? Um belo goleiro, Diego Cavalieri. Você acha, Fábio? Um belo goleiro? Eu acho. Cadê o cachorro, Fábio Scheibe? Bom, entendi. Cadê o cachorro? O cachorro tá descansando um pouquinho, vai pular o carnaval mais tarde, né? Que isso, vai levar o cachorro pra folia. Ô, Heitor, e a ponte, hein, Heitor? Fala pra mim, joga amanhã, né? Amanhã o jogo contra a vice-líder Portuguesa Santista, né? Os 2 melhores times da Série A2 até agora, e a Ponte deve contar com força praticamente máxima aí para esse jogo, né? Os retornos do Meia Elvis, do volante Ramon Carvalho e também do atacante Gé, além aí da expectativa em relação ao zagueiro Fábio Sanches, ao atacante Pablo Diego e até mesmo ao meio atacante Everton. Esse eu acho que ainda deve ficar um tempinho aí em tratamento, ele sofreu um edema, né, no tornozelo, então ainda acho que vai levar mais um tempinho para recuperação aí, mas é uma partida que agora é realmente o foco da Ponte, né? Ela já atingiu uma pontuação aí para ficar bem confortável em relação à classificação e tem esse jogo aí para, de fato, consolidar a liderança isolada da Série A3. Ela está com 25, a Portuguesa Santista com 22 pontos
ganhando, além de segurar, ela abre uma vantagem ainda maior, ficando a 6 pontos da vice-líder, faltando 4. Depois desse jogo vão faltar 12, 13, 14, 15, né? 4. Então é uma situação que ela vai ficar bem confortável para garantir a primeira colocação. Eu acho que já foi, né? Se conquistar essa vitória, como o Heitor lembrou, Carlão, aí já é primeiro, né? Até porque quem pode incomodar, além da Santista, é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino eu vejo uma equipe com um poderio melhor ou igual. Ele ao já da fez Ponte. 3-0 na Ponte. E tá chegando. O Novo Horizontino tem 22 pontos. Ele pega o Oeste em Barueri. Se a Ponte vencer, ela vai a 28, o Novo Horizontino, em vencendo o Oeste, vai a 25. Quer dizer, ainda não dá pra cravar a primeira colocação. E a Ponte ainda pega o Noroeste, que faz uma campanha encerra com o Noroeste. Né, o Noroeste é o quarto colocado com 19 pontos. O Noroeste lá de Bauru. Eu posso revelar um levantamento que fiz aqui? Achei interessante? Não. Obrigado. Ô, Carlão, o que você acha do Guarani também no fim de semana? Olha, Eliel, o Guarani precisa trazer pontos de Araraquara. O Guarani tem 3 jogos pela frente: Ferroviária, Inter de Limeira e Palmeiras. Ele tem que evitar esse jogo contra o Palmeiras. Talvez com 10 pontos, 11 pontos, o Guarani permaneça. Mas é sempre bom prevenir, né? Vai que dá errado e tal. Mas eu vejo o Guarani numa situação... Amanhã é um jogo em que a Ferroviária joga as últimas cartadas dela dentro do Campeonato Paulista da Série A1. Até nós estávamos fazendo uma matéria para o portal CBN. Sabe quem é a esperança de gols da Ferroviária amanhã contra o Guarani? João Veras. Ele não estreou ainda no Paulistão. Meu Deus. Foi contratado junto ao futebol do pertence à Ponte, mas estava em Portugal. Chegou com uma lesão na coxa. Pode estrear amanhã diante do Guarani. Essa é a esperança da Ferroviária. É a o John Kennedy está sendo negociado, né? O Fluminense está negociando o John Kennedy com o futebol norte-americano e o João Veras pode aparecer amanhã como titular. Mas o Guarani tem condições de vencer, tem que vencer ou trazer pontos para cada vez mais cravar a sua permanência na Série 1. É uma pontuação confortável, né, Léo? 10 pontos, mas é sempre bom prevenir. Ô, Lupe, eu vou com certeza ceder a palavra para você falar sobre o seu levantamento, até porque eu vi que deu trabalho. Você ficou pesquisando não deu bastante. Tanto trabalho não, porque o Carlão me ajudou, mas assim, eu achei legal. Tá, o André Costa de Capivari, ele tá colocando aqui, ó, gosto do goleiro do Palmeiras, mas na verdade ele falha em momentos indevidos, nunca será o melhor goleiro da história do Verde. Manda áudio, gente, a gente gosta de áudio. Áudio é legal. Fala, Lupe, seu levantamento aí antes da gente ir pro intervalo. A Ponte Preta só não marcou gols de cabeça em apenas 4 jogos desta Série A2 do Campeonato Paulista. Na derrota pro Novo Horizontino, que o ataque não funcionou, nas vitórias contra Velo, Monte Azul 15 e 15 de Piracicaba. 35% dos gols da Ponte Preta foram de cabeça na Série A2. Destaque para o Menino Jesus, que está voltando agora, e dos 4 gols que ele marcou na série, né? 3 gols que ele marcou na Série A2, não, ele marcou 4, marcou 3, 2 de cabeça. Isso, não, todos de cabeça. Ele marcou 3 gols, 3 de cabeça. Isso. É isso? Isso, 3 gols, 3 de cabeça. E só um pitaco rápido do Guarani, se João Vera joga, Bugre vence. Eita! Forte agora, hein? Que ranço é esse, hein? Por que essa mágoa? Não, eu gosto do João Veras, mas assim... O João Veras precisa gostar... Agora, falando sério, ele precisa gostar mais dele, né? Pronto, obrigado. É isso. É um jogador que tem pode potencial. ter certeza que verás um bom jogo. Porque um filho teu não foge. Tá. Antes da gente ir pro intervalo, tem mais um ouvinte aí pra falar da gente, Eduardo? Boa tarde, pessoal do Arena. Tô gostando do novo conceito de programa, do formato. Áudio assim, é o Gramari. Muito ponte pretano, não pouco. Feliz com o meu time. Uia. E amanhã vou na avenida lá, Avenida Moisés Lucarelli, na Praça Francisco Ursaia. Boa. É mais um desfile da Ponte Preta. Que legal. Abraços, bom carnaval para vocês. Obrigado, ouvinte. E cadê os bugrinos, né? Você percebeu a quantidade de ponte pretano mandando mensagem, mandando momento, áudio? né? O bugrino tá não é que o bugrino está triste. O bugrino, claro, existe a tristeza pelo que aconteceu contra o São Bernardo, mas o bugrino está mais preocupado, eu acho. E pia da vida, né? Lógico. Tá, vamos ver então se tem bugrino ouvindo a gente. Nós vamos pro intervalo e na volta quero 5 áudios aí de bugrinos. Boa, vamos lá, falando vamos lá. do jogo do Guarani amanhã contra a Ferroviária, hein? Manda aí pra gente. Joga no ar aquilo que mantém o programa no ar, Eduardo Rodrigues. Arena CBN.
T-Service, a oficina para cuidar do seu Toyota com mais de 6 anos de uso e outras marcas. Condições especiais em fevereiro: óleo do motor, filtro de ar-condicionado, discos e pastilhas de suspensão, alinhamento, balanceamento e pneus. O primeiro litro de óleo é grátis. Consulte condições. Faça sua manutenção na T-Service Campinas, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434 em Campinas, perto da Torre do Castelo. 19-3370-4200. No trânsito, escolha a vida. Os resultados do Enem estão na página do participante. Sisu, aí vou eu. Chegou minha vez de entrar em universidade pública. Inscrições de 16 a 24 de fevereiro. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter bolsa de estudos no curso que eu quero. Inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Fiéis, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso é Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Ensino superior, aí vamos nós. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução. A dependência química é uma doença que precisa ser tratada. Todos os dias, milhares de pessoas sofrem com o vício. Procure ajuda. Fique longe das drogas. Viver bem é viver com saúde. 20 de fevereiro, Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo. Uma iniciativa CBN Campinas. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Quatro horas e 54 minutos de volta com a Arena. O ouvinte mandando uma mensagem aqui pra gente. O Isaac, foi uma confusão verbal que aconteceu na hora lá que a gente estava falando pro Heitor se mostrar. A gente estava falando da música, que o Eduardo Rodrigues colocou a música equivocada, viu? Fica tranquilo, a gente não fez nenhum tipo de conotação não, mas obrigado pela sua mensagem. Muito legal receber esse feedback, mas a gente falava da música. Era para colocar a música com outro tom e não o tom que entrou, tá bom? Só para deixar bem claro aqui. Ô Lupe, vamos abrir o sarcófago então? Hoje é internacional, hein? Hoje é internacional? Sim. Vai ficar mais fácil para adivinhar. Eu também achei. Eu também fiquei com essa sensação, mas eu achei um jogo interessante. E hoje envolve a Associação Atlética Ponte Preta, que no dia 17 de fevereiro, de interrogação, disputou um amistoso internacional no estádio Moisés Lucarelli contra o Estudiantes da Argentina. Ponte Preta entrou em campo com Ciasca no gol, depois ele saiu, entrou o Neném, depois tem Bruninho, Stalingrado, Manuelito e Pitico. Inglês, Isabelino, Lanzoninho, que saiu para a entrada do Farid, que não é o Farid Germano, é o outro Farid, Atis, Lelé e Sabará, esse o time da Macaca. O Estudiantes da Argentina entrou em campo com Giofre, Peroni, Bolche, Garceron e Violini, Cariquiri, Guiossa, Barreiro, Infante, Héctor e Pellegrini. A Ponte venceu por 2-0, gols de Manuelito e Lanzoninho. 17 de fevereiro, amistoso internacional, Ponte Preta 2, Estudiantes 0. Que ano foi, Heitor Esmeriz? Eu acho que foi na década de 50 esse jogo. Ciasca no gol. Eu vou votar em 53. Errou. Fábio Scheib. O Estudiantes havia sido campeão em 68 da Libertadores, acho que aproveitou para fazer um tour no Brasil, comemorando o título da Libertadores. Deve ser 69. Errou muito. Eliel. Cara, o Heitor é um exímio conhecedor de Ponte, velho. Eu não vou... ele falou 53... 52, vai. Tchau, vai embora. Acertei! Eu acertei, é sério mesmo? O cara foi embora do estúdio, velho.
Você ia falar que ano, Carlão? Eu vi ele fazendo, aí essa eu tirei. Essa eu sabia porque eu vi ele trabalhando em cima do sarcófago. Caramba, velho. O Heitor é Mas bom o nessas Heitor coisas, foi na hein? mina de ouro. O Heitor me deu... Só pra despedida, só pra fechar. Você pode fechar o sarcófago pra mim aí, Bolacha? Tamo junto, juízo. Tá indo embora, valeu? Bom carnaval. Valeu. Bom carnaval. O cara deixou o programa, velho. A gente acerta o sarcófago e vai embora. Que isso? Não. Ah, ele não foi embora? O que é? O que tá acontecendo aí? Já abriu uma? Ele já foi embora? Já começou. Olha o Lupe. Sextou, hein, Lupe? Sextou, hein? Sextou. Por isso que ele queria ir embora, cara. Olha isso. Só, tá parecendo o Romário. Olha, Japinha, não né? para. Vai quantas? Olha. Cara, esse barulho é... Nossa, mãe. Agora já pode, Carlão? Já pode, né? Que horas são? 5? 5 e 1 pode. Então já pode. Já pode. Tem áudio aí, Eduardo, pra gente fechar o programa, antes que eu vou chamar o palpitão de todo mundo aqui? Pessoal, o Parmeira era bom, agora já virou time comum. Que isso? É que na época do Covid, porco não pegava Covid. Ô, louco. Que isso, gente. Nossa. Mas tem a gripe suína que é pesada também. Muito. É isso. Vamos lá. Carlão de Freitas. Vai. Ponte Preta. Ponte vence 2-1, jogo difícil. Fábio Scheibe. 3-1 Ponte Preta, gol da Portuguesa Santista de Caio Mancha. Caio Mancha. Caio Mancha. Artilheiro dá 2, hein? Um dos artilheiros. Artilheiro é o Bruno Moraes, né? Mas Caio Mancha tem 6 gols. E aí, Heitor Esmeriz? 2-0 Ponte Preta amanhã. Que tá confiante, hein, Heitor? Boa. Guarani e Ferroviária, Carlão de Freitas. Cara, o Guarani vai vencer esse jogo. Richard Rios volta. Eu acredito no Guarani. 2-1 e acho que a Ferroviária está se despedindo, né? Será que terminou a era Grená no Paulistão? Infelizmente a Ferroviária se despedindo, o time tradicional. Que isso. Heitor Esmeriz e o Guarani? O Richard Rios volta, bem pontuado pelo Carlão, mas por outro lado você fica sem o Jamerson e sem o Castan. Aí são duas baixas defensivas que o Guarani vai ter que lidar. Eu acho que amanhã é um jogo para empate, mas o Guarani mais perto, com uma chance maior de vencer do que a Ferroviária. Meu caro Fábio Scheibe. 2-0 Bugre, e o Bugre se livra de vez da zona de rebaixamento. No domingão nós temos Santos e Portuguesa. Heitor Esmeriz. Travou o Heitor? Acho que travou. Travou o Heitor. Né? Alô, escutei que vocês me chamaram. Santos e Era pra eu dar o palpite? Isso. Santos Fábio Scheibe. 3-0 pro Santos. Que isso, Carlão de Freitas. Santos vence 2-0. Nós temos também no domingo Corinthians e Mirassol, Carlão de Freitas. Olha, o Coringão vai estar cansado, com dificuldades, 2-0. Fábio Scheibe. 2-1 Corinthians. Heitor Esmeriz. 2-1 Corinthians também. Coringão vai vencer. E no 1º de maio, São Bernardo e Botafogo. Jogo bom, hein? O Bernô tá bem. O Bernô vence. São Bernardo vence. Você também vai no São Bernardo, Heitor? Eu vou no empate nesse jogo. Eu acho que o Botafogo vai dar uma endurecida aí pro São Bernardo. Ah lá o São Bernardo. Aí o São Bernardo apareceu. Esse tá nervoso. É um São Bernardo com latido de pitbull, mas tá bacana. Fábio Scheibe, faltou você. Vai dar Pantera. É isso aí. Fora de casa. Ô Carlão, só pra terminar aqui. Vai. Iranduba e Manaus. Iranduba e Manaus. Manaus fez uma campanha regular, né, na Série C. Eu vou de Manaus. Então tá bom. Um palpite aleatório. É aleatório. Ó. Bom canal. Até amanhã. Amanhã é Ponte Santista. É isso aí, ó. Segunda-feira tem programa normal, viu, gente? Estaremos normalmente, segunda, terça, o bloco da folia aqui no nosso Arena. Tchau, Fábio Scheibe. Bom fim de semana, meu velho. Valeu, Liel. Bom carnaval. Valeu, Heitor Esmeriz. Bom casamento pra você, boa festa e bom fim de semana, hein? Valeu, pessoal. Bom carnaval pra todo mundo. Segunda-feira tamo junto de novo. E o Carlão já saiu do estúdio já. Ó. Nossa, isso. Tá louco. Vamos embora. Valeu, Eduardo Rodrigues e Daniel França. Bom fim de semana, bom carnaval, ouvinte CBN. A gente se fala na programação da Central Brasileira de Notícias. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida.